ciência é a grande luz da humanidade. No Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso nas ruas, e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Boa tarde. Bem-vindas todas as pessoas que acompanham essa transmissão. Iniciamos agora a mesa redonda Etnomusicologia Contemporânea no Brasil, reflexões sonoras contra o paradigma colonial, promovida pela Associação Brasileira de Etnomusicologia, a ABET, na 72ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Manifestamos nossa solidariedade a todas as pessoas e comunidades que no Brasil estão sofrendo com a crise sanitária ocasionada pela pandemia do Covid-19 lamentamos as quase 150 mil pessoas que perderam suas vidas pela pandemia. Meu nome é Marília Stein, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou na presidência da Associação Brasileira de Etnomusicologia, junto com a colega Luciana Praz, também docente da URGS, e a nossa gestão é pelo período de
2019 a 2021, quando a associação vai completar 20 anos de existência. Além da Lu, contamos no planejamento e na divulgação do evento de hoje com o apoio das secretárias da associação, as também etnomusicólogas Luana Zambiás dos Santos, docente da Universidade Federal do Pampa, campus Bagé, e Ellen Pimentel, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que estão nesse momento nas tecnologias e na organização do chat. Perguntas às palestrantes convidadas podem ser enviadas no chat para serem respondidas por elas na segunda parte da mesa redonda. Deixamos nosso agradecimento a toda a equipe da SBPC, na pessoa de seu incansável presidente, Ildeu Moreira. Lembro aos internautas que a 72ª reunião anual da SBPC está ocorrendo desde julho, sempre no início de cada mês, e que podem acompanhar a programação na página da SBPC. Lembramos também que essa atividade está sendo transmitida pelo canal da ABET no YouTube e o vídeo ficará disponibilizado neste canal. Finalmente, agradeço muito às palestrantes, 3 mulheres atuantes na pesquisa em música no Brasil: Ana Lúcia Rossati Ferreira, Eurides de Souza Santos e Deise Lucia Oliveira Montardo, por terem aceitado o convite para comporem essa mesa. Quem atua em etnomusicologia no Brasil tem feito pesquisas e participações em diversos e complexos contextos, marcados, muitos deles, por processos de racismo, injustiças e desigualdades sociais que advêm de uma história de colonialidades do saber e do poder, conforme o sociólogo peruano Aníbal Quijano. Essa mesa vai nos dar oportunidades, subsídios para refletir sobre como, através das práticas musicais, mulheres e homens de comunidades indígenas e negras propõem as necessárias críticas e reações à colonialidade nas políticas públicas, nas instituições de ensino e cultura e nas relações sociais no Brasil. Apresento agora as convidadas. Eurides de Souza dos Santos é doutora em música e etnomusicologia pela Universidade Federal da Bahia, professora titular da Universidade Federal da Paraíba, onde ministra disciplinas e orienta trabalhos na graduação e na pós-graduação em música. Coordena e desenvolve pesquisas com comunidades negras, a partir do que tem publicado artigos em revistas e anais de congressos nacionais e internacionais. É membro do International Council for Traditional Music, ICTM, foi presidente da Associação Brasileira de Etnomusicologia de 2011 a 2013, e atualmente coordena o curso de pós-graduação em música da Universidade Federal da Paraíba. Ana Lúcia Rossati Ferreira, conhecida pelo nome artístico de Anaranda, que em Guarani significa mulher sentimental, nos ensinou a Anaranda, é a primeira mulher rapper Guarani Kaiowá, cantora e compositora, acadêmica no curso Gestão Ambiental da Universidade Federal da Grande Dourados, locutora voluntária na Rádio Indígena FM da aldeia Jaguapiru e Bororo, professora de idioma Guarani e também blogueira indígena, com canal no YouTube, @Anaranda Guarani Kaiowá, e Instagram, @Anaranda Refletir MCS. Deise Lucia Oliveira Montardo é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra em História com habilitação em Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Ciência Social, Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora associada 3 da Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora do INCT Plural. Foi presidenta da Associação Brasileira de Etnomusicologia na gestão 2013-2015. Tem experiência nas áreas de antropologia e da arte, com ênfase em etnomusicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia da arte, etnologia indígena, etnomusicologia, música e xamanismo. Cada palestrante terá 20 minutos para suas falas, depois teremos por volta de 40 minutos para responder as questões do público. Então, passo agora a palavra inicialmente para Eurides para a sua apresentação. Por favor, Eurides. Então, gente,
Obrigada a todos, que eu estou vendo que o chat já está bem florido de pessoas bonitas aí. Então, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, pela oportunidade de participar desta importante reunião anual. Agradecer e parabenizar a Sociedade Brasileira de Etnomusicologia, no nome da nossa querida Marília Stein, presidente da ABET, que nos convidou para esse importante evento. Gostaria também de saudar as queridas participantes da mesa redonda, a etnomusicóloga Deise Lúcia Montardo e a musicista Ana Lúcia Rossati Ferreira. Como vocês viram, ela é rapper, né? Agradecer às professoras Luciana Praz, Luana Zambiase e Ellen Pimentel, que estão nos bastidores deste evento, nos dando o suporte humano e técnico. É importante destacar o papel político, para além do acadêmico e científico, que a Associação Brasileira de Etnomusicologia tem assumido com muita força e determinação nesses tempos sombrios de pandemia e de ataques continuados à ciência, à educação e à pesquisa. Ainda gostaria de situar o meu lugar de fala. Eu sou uma mulher negra, baiana, professora do Departamento de Música da UFPB, onde estou desde 2002, sendo a única professora negra no departamento. Partindo do tema geral desta mesa, etnomusicologia contemporânea no Brasil, reflexões sonoras contra o paradigma colonial, a minha fala se concentra na música das comunidades afrodiaspóricas e a luta antirracista na Paraíba. Primeiro, eu vou trazer alguns conceitos sobre o racismo em suas diferentes concepções e falarei sobre as pessoas negras e a música. É importante destacar que, mesmo reconhecendo que o racismo atinge outros grupos étnicos no Brasil, a exemplo dos povos indígenas, muito bem representados nesta mesa, irei concentrar minha fala na população negra, paraibana e brasileira, e estarei me referindo às características fenotípicas, em particular, falarei do racismo, que tem como base a pele negra. O racismo é um fenômeno social que hierarquiza pessoas pela imposição e naturalização da ideia de supremacia de um grupo social sobre outro, com base nas características fenotípicas, concentração de melanina e traços morfológicos, entre outras características. Para Carlos Moore, essa supremacia se expressa por meio de uma hegemonia irrestrita, tanto no plano material, poder econômico e político, quanto no plano psicocultural, sentimento de superioridade. Silvio Almeida classifica o racismo em 3 categorias. A primeira concepção, o racismo individualista, que se caracteriza pela discriminação direta com práticas de repúdio ostensivo a indivíduos ou a grupos. A segunda concepção, o racismo institucional, resultante do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Sendo assim, o domínio sobre as leis, a justiça, a educação, a religiosidade, etc., vai resultar no domínio sobre a vida e a morte, a existência e a inexistência. E a terceira concepção é a do racismo estrutural. E, de acordo com Almeida, pode ser desdobrado em processo político e histórico que se manifesta de forma circunstancial, específica e em conexão com as transformações sociais. Grosso modo, podemos entender o racismo estrutural como a formalização e naturalização de práticas sociais que conferem privilégios a um grupo social e prejuízos a outros.
Os conceitos de racismo institucional e estrutural são fundamentais para minha reflexão, consideradas as suas funções de estabelecimento e manutenção da ordem social no primeiro, e considerados os processos políticos e históricos no outro. No entanto, quero ressaltar que essas mesmas dimensões políticas e históricas são fundamentais para a compreensão do antirracismo. Com base nessas primeiras reflexões, compartilho com vocês uma música do cantautor paraibano Chico César, cantada nesta versão em parceria com o também cantautor baiano Lazo Matumbi. Vamos ouvir a música. Negam que aqui tem preto negão, negam que aqui tem preconceito de cor, negam a negritude, essa negação, nega a atitude de um negro amor. Negam que aqui tem preto negão, negam que aqui tem preconceito de cor, negam a negritude, essa negação, nega a atitude de um negro amor. Mas pra todo canto aonde com você eu vou, com o canto do olho lançam setas de indagação. Ainda não sabe mais, sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor pedir perdão. A quem não perdeu tempo, é muito tempo perdoou, mas nunca esqueceu, não. Negam que aqui tem preto. Essa é a primeira frase da música de Chico César, que descreve uma realidade muito comum na Paraíba e em outros estados do Brasil. A crença na quase inexistência de pessoas pretas na população local, cuja explicação mais comum é a miscigenação centrada no europeu e no indígena. No entanto, dados do censo do IBGE de 2010 apontam que a população negra da Paraíba, somando pardos e pretos, é de aproximadamente 50%. Sabendo que, como acontece em todo o Brasil, grande parte dessa população trabalha nos setores de serviço, comércio e construção civil, eu pergunto onde vivem e qual a história das pessoas negras no Estado. Em 2009, ao participar de um encontro de mestres e mestras da cultura popular, comecei a responder essa pergunta. Conheci pessoas negras cujas histórias falam da ascendência africana, alguns são pertencentes às comunidades quilombolas, que hoje somam 39 certificadas em todo o estado. Eu vou pedir a Ellen para colocar o mapa das comunidades quilombolas da Paraíba. A partir desse encontro, segui a trilha desses mestres e mestras, e foi quando passei a conhecer, de fato, muitos paraibanos pretos e pretas, moradores da capital e do interior. Gente bonita, alegre, festiva e muito acolhedora. Mesmo assim, ficou a questão, por que se diz comumente neste estado que tem poucos pretos, se os números contrariam essa afirmativa? Busquei, então, a resposta na literatura. Há consenso entre historiadores de que a quantidade de escravizados vindos da África fora inferior na Paraíba em relação a outras províncias, como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, entre outras. Alguns relatos históricos constam da narrativa de redução do número de negros ocasionada por acontecimentos tais como
epidemias, fugas em massa, seca e as condições de tráfico desde 1850. Obrigada, Ellen. A pesquisadora Solange Rocha, buscando conhecer a realidade de negros escravizados e livres na Paraíba do século XIX, observou que as populações negras foram minimizadas nos relatos históricos, sendo, em alguns casos, citadas apenas como parte de bens pecuniários de senhores e das ordens religiosas. Rocha afirma que as referências aos indivíduos de ascendência africana aparecem de forma secundarizada e esses indivíduos são esparsamente citados nos livros produzidos por autores que viveram na época da escravidão. A autora também assegura que, se os negros não estavam em grande número na historiografia da época, eles se fizeram presentes desde as primeiras expedições até o fim da escravidão, desenvolvendo as atividades produtivas que concorreram para a construção material e cultural da sociedade paraibana. Essa construção material e intelectual e cultural, citada pela autora, se apresenta aqui e acolá nas descrições de folcloristas e outros intelectuais que se ocuparam de descrever os costumes, as manifestações culturais e os modos de vida das gentes da afrodiáspora. A exemplo do relato do historiador Medeiros, situado no final do século XIX, que diz o seguinte: à noite, o tambiá vibrava de satisfação. Jogos de salão, recitativos, modinhas ao violão, danças, cocos, um rumor de festas que, apesar de forte, não abafava as vibrações poderosas do formidável maracatu dos escravos de Dona Eugênia. Aí eu vou pedir a Ellen para colocar a segunda imagem, por favor. Em 1938, a missão de pesquisas folclóricas, enviada às cidades do Nordeste, do Norte e Nordeste do Brasil, enviada por Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, registrou diversas manifestações culturais populares em cidades paraibanas. Entre as manifestações musicais registradas estavam os cocos, as cabindas, as tribos de africanos, reis do Congo, o lundu, entre outras formas expressivas compreendidas como sendo de raiz africana. Aí na foto vocês têm pessoas negras, pessoas das comunidades negras da capital e do interior. Algumas delas são participantes ou são moradoras de comunidades remanescentes de quilombos. A pesquisa folclórica revelou, a missão de pesquisas folclóricas, obrigada, Ellen, a missão de pesquisas folclóricas revelou, ainda no início do século XX, a resistência e reexistência de um povo que, mesmo tendo seus nomes e identidades ocultados dos registros humanos, se tornou visível através das suas expressões culturais e simbólicas. O coco de roda, por exemplo, tem sido comumente citado nas narrativas de presunção de ancestralidade que compõem os dossiês para fins de validação do título de comunidade remanescente de quilombos. Lembrando que as comunidades autorreconhecidas como remanescentes de quilombos não respondem por todas as comunidades negras do Estado. Evidentemente, essas manifestações culturais não constituem essencialidades, mas reelaborações expressivas da afrodiáspora. Como afirmam intelectuais da decolonialidade, os africanos contribuíram com a criação e a invenção de uma nova cultura, elaborando novas formas de espiritualidade, conhecimento, sociabilidade. As novas formas e essas novas culturas são também projetos políticos que trazem em seu bojo a dimensão da resistência, mas também da esperança. E a música desempenha papel fundamental no processo político da resistência
e da esperança. Chico César representa uma das principais vozes na música popular paraibana e brasileira na luta contra o racismo, os racismos de todos os tipos. São contribuições antirracistas que se caracterizam na produção poética, na utilização e recriação de gêneros musicais da afrodiáspora, tais como o reggae, o jazz, o samba, o carimbó, o coco, o funk, o rap, entre outros. Novamente destaco que esses gêneros não se encerram em essencialidades, considerando os processos que envolvem as transformações sociais e as trocas culturais. As performances de Chico César trazem dimensões estéticas, sônicas, observadas em cantautores da afrodiáspora, tais como Gilberto Gil, Jorge Benjor, Bob Marley, Jimmy Cliff e o próprio Lazo Matumbi. Como afirma Santos, no caso da música popular, em especial as canções de Chico César, quando utilizamos a expressão poética africana ou africanista, nos referimos à enunciação da negritude, não apenas na letra, mas na composição melódica, que acompanha traços marcantes da cultura musical africana em diversos aspectos, como a nostalgia melódica com os lundus, as inflexões sonoras sobre algumas vogais, entre outros aspectos. Compondo a sua performance musical, Chico César também valoriza a estética visual, corpo, política, através dos cabelos e do vestuário, como forma de subverter as normas e denunciar o racismo contra a negritude. Em entrevista sobre o Dia da Consciência Negra, Chico César revelou que as suas músicas não se referem apenas à Paraíba, mas procura denunciar diversas formas de negação da negritude e de injustiças sociais observadas em todo o país. Paul Gilroy diz o seguinte: examinar o lugar da música no mundo do Atlântico Negro significa observar a autocompreensão articulada pelos músicos que a têm produzido, o seu uso simbólico que lhe é dado por outros artistas, escritores negros, e as relações que têm produzido e reproduzido a cultura expressiva única, na qual a música constitui um elemento central e mesmo fundamental. O colonialismo cerceou direitos e privilégios das pessoas negras. Assim, o que podemos compreender como quebra do paradigma colonial se traduz na luta antirracista. Nas últimas décadas, conquistamos direitos fundamentais com as ações afirmativas. O exemplo disso são as cotas na educação, nos concursos públicos e na política. Outro exemplo, a demarcação e certificação das terras quilombolas, a implantação das leis contra o racismo e o encontro de saberes nas universidades. No campo da música, ainda precisamos avançar, considerando a inclusão de epistemologias e metodologias africanas e da diáspora nos diversos níveis de ensino. A inclusão de repertórios musicais nos currículos, a valorização das estéticas sonoras, a inclusão de pessoas negras em lugares de liderança e de protagonismo na educação musical e em todos os níveis. A quebra do paradigma colonial implica na consciência de que já avançamos muito, mas diante de uma realidade de racismo estrutural de mais de 500 anos no Brasil, em todos os setores, muito ainda terá que ser feito. Encerro, então, com o pensamento da escritora americana negra, Bell Hooks, que nos lembra que o trabalho antirracista deve envolver a todos, negros, brancos, uma vez que está para além de uma solidariedade com a negritude. Hooks é enfática ao afirmar que amar a negritude como resistência política transforma nossas formas de ver e ser e, portanto, cria as condições necessárias para que nos movamos contra as forças de dominação e morte que tomam as vidas negras. Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigada, Eurídice. Agradeço pelas importantes formulações trazidas ao debate. Passo a palavra imediatamente à Naranda, que faça a sua apresentação, por favor, em até 20 minutos. Tem que botar o som, a Naranda. Desculpa, foi mal. Raupê, Embaixapá. Olá, bom dia, boa tarde. Você que está aí do outro lado da telinha, já vai deixando as suas perguntas. Eu estou muito feliz por estar aqui participando dessa mesa. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lúcia, conhecida como Ana Arandá, da etnia Guarani Kaiowá, daqui de Mato Grosso do Sul, da aldeia Guapoã. Já queria agradecer aqui a todos os meus familiares que estão me assistindo, meus parentes indígenas, Guarani Kaiowá e Terena, daqui de Dourados, da aldeia Jaguapiru em Bororó. Bom, vou falar um pouco sobre a minha carreira musical para vocês conhecerem mais um pouco sobre o meu trabalho, como surgiu. Bom, eu comecei a minha carreira de música faz 5 anos, minha carreira musical começou, mas eu vinha cantando desde cedo, desde aos meus 14 anos, eu comecei a cantar nas igrejas, e assim eu fui participando dos teatros, dança indígenas, e eu fui pegando, deixando de lado a minha timidez. E como vocês sabem, né, na maior parte das aldeias, nós não temos tecnologia como vocês, né? Tem, assim, rádio, televisão, internet. Então, eu tive acesso ao meu primeiro rádio aos 14 anos. Quando eu estava lavando louça, eu escutei a música, né, um rap da Atitude Feminina, não sei se vocês conhecem, é um grupo de mulheres que cantam rap, a realidade das mulheres, na qual me inspirei, e eu comecei a pesquisar sobre a vida das mulheres indígenas, comecei a escrever versos, e não sabia rimar, tanto é que eu aprendi português aos 14 anos, português fica um pouco mais difícil para mim na época, e eu comecei a escrever em Guarani, que eu tenho mais habilidade, né? E quando eu completei os meus 18 anos, eu conheci um rapaz, ele é rapper também, o meu companheiro, o pai do meu filho, Fábio Vogado. Ele já tinha um grupo de MCs que ele mesmo formaram, que se chama Refletir MCs. E quando eu namorei com ele, eu passei a fazer parte do grupo dele, e na qual, quando eu estava sozinha, ainda sem o grupo, sem entrar no grupo, eu já cantava, participava de vários festivais dentro da aldeia. Um deles é Boleia do Som, que eu fiquei em segundo lugar. Também outro evento eu participei que se chama Encontro dos Nativos, que eu fiquei em primeiro lugar também. E assim eu fui participando de vários eventos, tanto na cidade. Eu fui chamado para participar de um encontro musical, né? Um evento que se chama Festibai, em 2014, juntamente com meus grupos, né, Refletir MCs, e eu comecei a escrever mais e mostrar para o meu grupo, né, como que eu queria as letras, como que eu falaria para as pessoas, né, do sentimento das mulheres indígenas, das coisas que acontecem de realidade, né, dentro da aldeia, e passar, assim, através da rima. Então, eu comecei o Fábio Vogado, ele me orienta a
fazer rima em português, mas em Guarani também ele sempre fica me auxiliando, né? E assim a galera foi me conhecendo, eu fui participar de vários shows, assim, fora, como Cuiabá, eu participei do Sarau das Minas, que a galera de lá me chamou, conhecer meu trabalho e queria conhecer mais de perto. Eu fui representar a comunidade indígena daqui de Mato Grosso do Sul, lá em Cuiabá. E não foi fácil, né, para chegar até onde eu cheguei, para eu estar sentada aqui agora nesse momento, falando para vocês sobre a minha carreira musical. Já sofri vários preconceitos na minha carreira musical, uma delas que eu quero compartilhar com vocês. Um dia a galera me chamou para participar de um evento e eu fiquei muito feliz, né, no show, né, onde eu ia apresentar, era para estar mais ou menos 1.800 pessoas, né, era um evento grande. E começaram a divulgar a minha imagem, né, viu que era indígena, e eu nunca tinha cantado aqui em Dourados ainda, né, para muitas pessoas assim, eu fiquei ansiosa. Tanto é que procurei fazer o meu cocarzinho, escolher minhas pinturas do rosto, né, e escolher a minha roupa, né, da apresentação, e eu fui apresentar. Só que a minha apresentação era para ser 10 horas. Cheguei lá e ninguém apareceu no meu show. Para mim foi uma coisa muito forte. Assim, eu comecei a me sentir mal, sabe? Eu falei assim, poxa, gente, a galera sabe que eu vou fazer show hoje, mas por que será que eles não vieram, sabe? Eu comecei a questionar. Aí passou 10h30, 10h40, ninguém apareceu, eu vi aquelas cadeiras brancas lá. Aí eu falei assim, bom, já que eu estou aqui dentro desse salão enorme, eu não vou ficar aqui com tristeza, esperando essas pessoas irem. Se eles não vieram, é porque eles não querem me ouvir. Mas eu vou cantar para quem está aqui presente. E estava lá a dona do evento e mais 2 rapazes que cuidam para mim do som, dos meus beats. E eu comecei a cantar ali e não pensar, né? Fingindo que as pessoas estavam lá, a gente começou a cantar, a galera que estava comigo, umas 3 pessoas, começaram a cantar o refrão da música comigo, e eu saí de lá, assim, triste, né, e tanto é que eu fiquei 1 ano sem escrever, sem compor nada, né, eu fiquei muito mal, e quando eu fui voltar a escrever sobre esse sentimento, como da gente se sentir tão assim, diante deles, uma pessoa tão, assim, ignorante, eles ignoram a gente fica sem reação, sem reagir, né, a gente fica triste, e é uma das coisas que aconteceu comigo, né, de racismo mesmo, né, as pessoas viram que era indígena, que ia apresentar, eles não foram, pelo menos para dar apoio, né, e isso é uma das situações que a gente enfrenta, né, no mundo da música. Eu tenho certeza que os artistas indígenas que estão me vendo, não sei se vocês já passaram por isso, se vocês já passaram, fala aí, comenta aqui embaixo, já vai deixando o seu comentário. É uma coisa que dói na gente, né? Só que a gente não pode desistir do nosso sonho, porque se a gente não contar a nossa própria história, ninguém vai contar por nós. Vai contar sim, mas de qualquer jeito, né? Que nem eu moro na aldeia, vivo na aldeia, eu sei da realidade do meu povo, principalmente da realidade das mulheres, o sentimento delas. Tanto é que a minha primeira música que eu escrevi foi o Cristal Quebrado, né? Com a orientação do Fábio Vogado, ele que corrigiu para mim, porque a gente precisa, nós indígenas, o português não é a nossa primeira língua, né? Sempre tem que ter alguém que nos auxilia a rimar, principalmente quem é rapper, que nem eu, assim.
Eu preciso sempre de ajuda de um professor de português ou alguém que sabe rimar para, aqui está errado, aqui está certo. Então, eu comecei a fazer a música, a primeira música se chama Cristal Quebrado, para quem não ouviu ainda, corre lá, vê lá no YouTube, tá lá, Refletir MCs, Cristal Quebrado. Aí vocês irão ouvir a minha primeira música que eu fiz, que fala sobre a realidade das mulheres. A minha amiga desabafou comigo e eu transformei ela em música. Vocês vão ouvir essa música lá na minha página lá do YouTube. E outra música que fez sucesso, não sei se chegaram no WhatsApp de vocês, no começo do ano, né, antes da pandemia, eu comecei depois que aconteceu tudo isso, né, de a galera não ter ido no meu show, de eu ter ficado sozinha lá, eu comecei a buscar força dentro de mim mesmo, e orar sempre, pedir para Deus, para que Ele possa me orientar, tirar tudo essa dor que eu sinto dentro de mim, e me dar força para que eu possa ser uma pessoa mais forte, para que eu possa levar essa experiência a outros artistas indígenas que passam por a mesma situação. E eu comecei a escrever sobre o tema, né, mais comentado, né, feminicídio, né. O feminicídio, ela é uma rima muito forte, muito pesada, que fala a realidade das mulheres dentro da aldeia. A parte do refrão, né, daqui a pouco a menina que ajuda nós, a Ellie, ela vai mostrar para vocês essa parte da música, ela é muito forte, o refrão dela, gente, é muito forte, é a realidade. Eu escrevi essa rima, dentro da aldeia, nós temos as nossas próprias leis, né? Nós temos capitã, nós temos policiais indígenas que mandam dentro da aldeia. O que acontece? Dentro da aldeia, as mulheres sofrem violência doméstica, e muitas vezes a pessoa que comete esses atos, eles fogem para outra aldeia, é difícil de achar. O que aconteceu? Para eu escrever essa música, aconteceu um homicídio, né, o feminicídio dentro da aldeia, né, e esse autor, ele sumiu, ele foi capturado 7 dias depois. Só que as pessoas que moram perto do cemitério onde a mulher foi enterrada, ele levou flores, né? Ele levou flores, ele chorou lá antes de ser capturado. Assim, as pessoas que viu, né, esse autor ali do crime, denunciaram ele e pegaram ele depois de 7 dias. Então, é uma música muito forte, para quem ouve, né, para quem escuta pela primeira vez, realmente acha muito, nossa, Naranda, você escreveu essa música muito forte, a realidade, né? Se eu não falar isso, as mulheres indígenas vão sofrer cada dia mais, sabe, essa violência, e ninguém vai olhar por elas, né? Então, pelo menos eu fazendo essa música, as pessoas já vão entrar na mente deles de fazer algo, de ajudar essas mulheres, né? Que muitas vezes elas são indefesas, né? Então não tem quem ajuda elas. Então essa música a Ellen vai colocar para vocês. Espero que vocês gostem. Se precisar, estamos juntos. Eu sempre estou compondo mais música agora, por mais que eu passe eu estou muito emocionada aqui falando da minha história para vocês, e por mais que eu sofro racismo, não vou parar de lutar, de contar minhas histórias através da rima, a história das mulheres, e principalmente do nosso povo Guarani Kaiowá daqui de Mato Grosso do Sul. Então, Ellen, por favor, se você puder colocar, eu agradeço. Salve, salve, gente! Refletir MCs, MC Anarandá, diretamente de Mato Grosso do Sul, Amambai, aldeia Guapoú. Essa rima para vocês sobre feminicídio. Preste atenção nessa rima. Acredite em mim que eu conto sua história. Mais uma letra pronta para todos vocês aí. Amor é uma rosa muito linda, atraente, que te encanta nos caminhos.
sempre é desse jeito, um mundo colorido. Não tem como saber se é tudo iludido. São Joia, Esmeralda, minha princesa, minha rainha. Te passo essa mensagem, não cai nessa ladainha. Conheço a história de quem se apaixonou. O homem mais bonito logo te abandonou. Muito das princesas não teve essa sorte. O homem mais amado se transformou em morte, quebrando e torturando no silêncio sua amada. Mesmo no silêncio é grito de madrugada. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Hoje mais um dia de tristeza relembrado, colega e amiga que partiu para o outro lado, deixando sua lembrança o sorriso encantado, que por feminicídio sua vida é apagada. Já chega de tortura, de corpo perfurado, já chega de mulher com o rosto ensanguentado, já chega de mulher vivendo humilhado, já chega de mulher com o coração rasgado. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Amanoa ninera se, eu te anireru se, dena nembora ko, terecona e porã. São milhares de famílias que sofrem hoje pela perda causada por feminicídio. Não fique de braços cruzados vendo sua sobrinha, tia ou irmã sendo espancada pelo marido ou namorado. Denuncie antes que seja tarde demais. Amanoa ninera se, gote anireru se. Mais músicas, umas 40 músicas, não estou sozinha nessa luta, tá? Eu e o meu companheiro e mais 2 rapazes que acompanham, e quando eu vou apresentar no movimento só das mulheres, eu vou e apresento como Anarandá, né? E quando o meu grupo inteiro vai, Anarandá Refletir MCs. Então, por isso, muita gente fala para mim, Anarandá, você é sozinha nessa caminhada? Não estou sozinha nessa caminhada, tá? Mas eu e 3 rapazes junto comigo. Mas sim, quando eu vou apresentar sozinha, eu vou como Anarandá. Quando eu vou com o meu grupo, é Refletir MCs. Tem bastante indígenas que cantam, né? No Brasil, o que falta mesmo é o espaço, né, para a gente mostrar o nosso trabalho. Eu comecei a meter minha cara mesmo, corri atrás, né, as pessoas foram me conhecendo, assim outras pessoas também ganham espaço, né, através de mim. Eu convido convido o outro quando eu vou me apresentar. Então, eu sempre estou ajudando também os nossos parentes indígenas. Quando eu vou me apresentar, levo eles também. Então, é muito importante das pessoas apoiar, né, o trabalho musical dos indígenas, os artistas indígenas, dar visibilidade, né. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a todos vocês que estão me assistindo. Eu já peço perdão, às vezes eu erro o meu português, porque o português não é a minha primeira língua. Então, eu agradeço a todos vocês que estão me assistindo. Atimapona PM, Peputayan de Jarareira, Aitreia em Hareape. Então, é isso, Ellen e o pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Narandá, por essa apresentação tão importante, que nos ensina tantas, né, tanto dessa riqueza e também dessas tensões, né, desses desafios que tu vens enfrentando com tanta coragem, né, e essa prática musical fantástica para a gente seguir ouvindo, e estamos juntos nessa Obrigada. tua solidariedade, nessa tua caminhada.
Passamos a palavra, então, para a Lucy, para que faça a sua apresentação em até 20 minutos. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, né, da SBPC, da ABET, e é uma alegria partilhar a mesa com vocês, né, com as colegas da ABET, com a Ana Lúcia. Eu, pensando no tema da mesa, né, eu fiquei pensando no contemporâneo e nas reflexões sonoras contra o paradigma colonial, e comecei a me lembrar de quando eu comecei a pesquisar, de quando eu comecei a estudar, né, o que me levou, em primeiro lugar, para ciências sociais, né? Eu tinha um fascínio pela questão indígena desde que eu me dou por gente, eu não sei localizar exatamente, mas eu lembro que tinha pouquíssimas notícias naquela época sobre os indígenas. Era uma temática muito apagada no Brasil, né? Na década de 80, foi quando eu comecei a graduação na universidade. A gente tinha algumas lideranças, tinha o Juruna, que era deputado, né, primeiro deputado federal, hoje nós temos a segunda deputada indígena, né, no Brasil, depois de tantos anos, e eu lembro de um documentário também do Washington Novaes, né, que era sobre o Xingu. Então tinham algumas notícias, alguma sonoridade muito pouca que a gente tinha acesso, mas sempre mediada, né? Muito mediada por outros interlocutores, por documentaristas, e então era muito raro ouvir a própria voz, né, do indígena. Na época, na academia, na antropologia, que eu fiz ciências sociais, então eu tive esse privilégio, eu tive professores que trabalhavam com povos indígenas, né? Trabalhei no museu também da universidade, então eu tinha contato com eles, mas era uma situação rara. Por exemplo, a pessoa teria que trabalhar num órgão diretamente voltado a uma FUNAI, alguma coisa, senão a gente não tinha acesso, né? Havia um silenciamento e uma invisibilidade dos povos indígenas no Brasil, que era uma coisa assombrosa, assim. Eu também trabalhei com arqueologia, né? Então, na arqueologia também era um lugar onde a gente tinha, eu não vou dizer que era inexistente na música, tinha a etnomusicologia, no direito tinha algum ou outro pesquisador, mas era assim, São Paulo, Paraná, a gente conseguia localizar onde estava esse interesse, na história, né? Era muito raro, era raro, na própria academia era muito raro, né, alguém pesquisar questões indígenas e ter acesso a essas vozes. Então eu quero mesmo na música, as enciclopédias da época, que vinha aquele parágrafo, a música indígena não tem nada a passar para ensinar para a música brasileira, nós não herdamos nada da música indígena, umas verdades assim informadas, sem pesquisa, né, informadas de um paradigma colonial. Né? Então, isso ficou muito forte até uma data muito recente. E nesse contemporâneo, as coisas mudaram muito do que a gente tem hoje. Né? Nos últimos anos, assim, a gente tem várias rádios indígenas. Né? Então, tem a Rádio Inhandê, que é uma rádio que foi criada no Rio de Janeiro por três indígenas, né? O Anapuaca, Tupinambá, o Denilson Baniwa e a Renata Tupinambá. Temos a rádio que a Naranda trabalha, né, ali em Dourados, né, temos a Rádio Chacriabá, que eu vi a notícia agora nos últimos dias. Então, hoje, tem as rádios streaming. Eu queria agora convidar vocês para ouvir um pouquinho de um trecho da Rádio Inhandê, que é uma rádio que fica 24 horas online. Tá? Então, eu peguei um momento, eu liguei um momento aleatório, né, com a ajuda das nossas colegas, mas porque eu gostaria de frisar isso, a qualquer momento que a gente coloca essa rádio no streaming, está passando alguma coisa, às vezes são mesas redondas, tá? Então eu queria pedir para colocar
Obrigado, Luana. Então, ali estavam os Tembé Tendeterrara, né, que é um grupo do Nordeste, mas vocês viram ali, tem vários anúncios de mesas, de debates, tem uma lista dos top 20 mais ouvidos da Rádio Inhandê, então isso é uma sugestão que eu faço para vocês procurarem, né? Então, esses dois lados da moeda, né? A gente questiona bastante a internet, que está com as fake news, que tem causado uma série de equívocos, de momentos delicados na política e tudo, mas esse é um lado positivo da internet, né? A internet, ela viabiliza essa voz, essa escuta diretamente dos povos indígenas, né? E eles, então, eles têm ocupado, como eu escutei várias vezes agora nesse processo da pandemia, vários indígenas dizendo, nós estamos ocupando o território digital, né? Então, é uma ocupação de território, e então eu vou citar alguns nomes aqui para vocês irem atrás também nas artes visuais, né? O Jaider Esbel tem feito um trabalho incrível também, da Yara Tucano, Denilson Baniwa, os artistas, os cineastas indígenas. Então, nós temos os escritores, né? O Ailton Krenak ganhou o prêmio agora de intelectual do ano, o Juca Pato, o Davi Copenau, enfim, tem uma série de maneiras de ter acesso a essa voz, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que comemorar. E uma outra que a minha colega Eurides já mencionou, né, que é a questão das universidades, das cotas, né? Então, os estudantes indígenas nas universidades, falta agora termos mais professores, né, mas alguns estudantes que estão nas universidades, eu tenho a experiência em Manaus, na pós-graduação da UFAM, que a gente, desde o início, desde 2008, né, que a gente instalou as cotas na pós-graduação, que a sala de aula sem a presença indígena, ela não é mais a mesma coisa para mim. Então, tu discutir um conteúdo teórico da antropologia com uma teoria nativa, com os indígenas discutindo na língua deles, às vezes, e elaborando as teorias deles, né, que em Manaus, na UFAM, os pós-graduandos da antropologia indígena têm publicado livros e propondo, né, uma antropologia feita pelos indígenas, né. Então, eu queria comentar também uma outra ocupação muito, muito interessante, muito bonita, muito rica, que é um exemplo só, tá? Então, tem essa ocupação do mundo digital, né? Mas é a ocupação que promoveu uma cantautora indígena do Amazonas, né? Que é a Juena Ticuna. Ela é de um povo mais populoso que nós temos no Brasil, o povo Ticuna, e ela gravou um CD, ela tem as composições dela na língua e tudo, o grupo, né, e ela gravou um CD, e ela desde o início, ela disse, eu estou gravando esse CD, mas eu quero lançá-lo no Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, para quem conhece Manaus, ou conhece a história de Manaus, ele é um símbolo da epopeia da borracha, e ele é considerado por muitos povos ribeirinhos e indígenas como um lugar onde o sangue das pessoas está lá, né? Então tem essa... E nunca tinha sido protagonizado um espetáculo lá por indígenas, né? E a Juena, então, ela fez essa... Eu gostaria que a Luana colocasse o slide, né, do teatro, essa sequência de slides, esse é o Teatro Amazonas, né? E aí alguns slides da ocupação que foi feita no teatro. Ela disse, eu vou encher esse teatro de parente, né? E parente, como lá no Amazonas eles chamam os outros indígenas. E foi muito lindo, isso foi em 2017, agosto de 2017, aí ela convidou vários grupos indígenas do Amazonas, esses são Sateré Maué, pode passar, os Tucano, né, do Alto Rio Negro, e depois ela fez o show dela, né, teve os Tucano também apresentaram músicas tradicionais, e ela tem um ativismo muito grande, né, eu não vou mencionar aqui, aí vocês podem procurar também, ela tem um blog também, que ela é jornalista, né, mas é uma artista bem que está também fazendo esse trabalho, né. Então,
que eu acho que a gente tem que ouvir, né, essas vozes. E agora eu vou comentar com vocês, então eu vou voltar lá para o século passado, né, quando eu comecei a trabalhar com os Guarani. Então eu tive o privilégio de ter acesso a eles através da academia e de amigos pesquisadores, né. Então, como eu trabalhava na arqueologia, os meus colegas da arqueologia que trabalhavam com Guarani, quando eu falei que eu vou fazer o doutorado e vou pesquisar música Guarani, eles falavam muito para mim assim, eu acho que não vai ter acesso, porque é segredo a música Guarani, eles não mostram para ninguém que não é indígena, né? E eles estavam falando principalmente dos Mbiá Guarani aqui do sul do Brasil. E eu falava, bom, não tem problema, eu não sou detetive, eu vou trabalhar com o que se diz sobre a música, ou porque me espantava, assim, eu tinha curiosidade, porque eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, e tive essa sorte, que ali estava um núcleo de pesquisa de música indígena, que era o professor Rafael Menezes Bastos, que tem um trabalho de longa data com os Camaiurá, e com outros pesquisadores, outra literatura, sempre a música indígena, a música numa centralidade muito grande nos povos indígenas. A música, a dança, essas linguagens artísticas, né, são muito fortes em todos os grupos que eu tinha lido até então. Eu falei, e nos Guarani, né, como que é? Então eu comecei a ir nas aldeias Guarani, no Santa Catarina, no Paraná, na Argentina, e quando eu comecei o doutorado, um colega, o Rubem Almeida, me convidou para ir no Mato Grosso do Sul, lá na terra da Narandá. Ele me convidou para acompanhar um GT de identificação de terra da FUNAI. Então, quando eu cheguei lá, eles estavam organizados para esse GT e para uma retomada de uma terra da qual eles tinham sido expulsos há algumas décadas atrás. Estavam voltando, retomando essa terra com o GT. Naquela época, a gente vivia uma política pós-constituinte, onde havia esse processo das demarcações, estava em pleno vigor, né? Pleno não digo, mas estava caminhando. E quando eu cheguei lá, eles estavam dia e noite, 24 horas por dia, tocando e dançando, naquele processo da luta pela terra, da retomada. E eu fiquei encantada com aquilo, porque tudo que eu tinha lido do começo, lá da época da literatura que eu lia na arqueologia, né, de como os Guarani resistiram à colonização com música e com dança, né, nos textos do Nemendaju também há 100 anos atrás, toda essa referência, eu falei, bom, mas isso é assim, então, até hoje, né, e eu quero saber mais, né, e aí eu fui muito bem recebida sempre, né, em todas as aldeias que eu fui, todos os lugares, e aí eu comecei a frequentar os Atuguaçu, que são as grandes reuniões políticas e religiosas lá, e eu conheci a dona Odúlia Mendes, que foi uma mulher que também estava em processo de luta pela terra dela, né? Ela morava no Guapoí, em Amambai, onde a Narandá ela morava ali com a família dela, mas ela estava querendo voltar para a terra de onde ela era, onde ela tinha nascido, que era o Guaivuru. Então, ela também estava num processo de mobilização, e nesse contato que eu tive quando eu comecei a ir lá e visitar a família dela, e fiquei lá alguns meses, o filho dela era professor, ele fazia desenhos, né? Aí eu vou pedir para a Luana colocar um desenho, que é um desenho que me acompanha a vida inteira, assim, um desenho que mudou a minha... foi muito... ele foi uma das chaves, assim, para mim, eu acho que ter um começo de um entendimento do que estava acontecendo naquele planeta, né? Que são outros planetas, outros mundos, né, que a gente tem a possibilidade de se aproximar um pouco, que é esse sol, né, com os instrumentos musicais, né, eu queria saber como assim, né, e vários desenhos eram assim, né. Aí a dona Odúlia Mendes, ela num processo bem educativo, né, que ela tentava me explicar algumas coisas, ela disse para mim, não, o sol, ele é a luz, né, a luz desse ser, que é o herói criador, a luz desse ser, que é o sol, né, que essa manifestação dele, é sonora. O som dele é que é o motor para a gente trabalhar, para a gente viver, para a terra viver. É tudo esse motor, e esse motor é sonoro, ele é como um maracá, né? E aí tem a cabeça da gente também é como um maracá, e está tudo relacionado, e os rituais são para ativar essas propriedades na gente também, né? Que isso é a saúde e a beleza.
é ter nas pessoas também ativadas essas propriedades, né, de resplandecência, de sonoridade, enfim, de saúde e de beleza, né. Eu vou passar alguns slides só para vocês verem que tem outros ali, que tem o sol também eu não vou entrar em detalhes aqui, né, teriam muitas coisas para abordar. Pode passar mais um. Esse aí também são os caminhos, né, que o sol faz, e o caminho também que os seres espirituais fazem nos rituais, né, lá está o sol também com o maracá. Quando o sol vai dormir, são os seres humanos que têm que manter essa sonoridade, né, isso é muito importante, porque é uma responsabilidade que os Guarani falam isso há muito tempo, né, os Mbiá também falam isso, os Kaiowá, que o mundo está ainda assim porque eles continuam mantendo essa sonoridade também, né, esses rituais, eles mantêm o mundo. Sem essa manutenção do mundo, ele não acontece. E essa noção também muito, muito importante, que eu acho que aí a gente é um dos elementos, né, que a gente tem muito para aprender nessas epistemologias, né, que daí isso é compartilhado por alguns outros povos também falam isso e sentem isso, né, que como fazer um exemplo agora de uma orquestra, tá? Um exemplo bem, o Steven Feld, que é um pesquisador que pesquisa na Nova Guiné, faz essa imagem lá dos povos da Nova Guiné. Se fosse uma orquestra, na orquestra tem a partitura, tem várias linhas, cada instrumento toca uma coisa e forma aquela ensemble lá da música, né? Os seres humanos são uma parte dessa partitura, mas o sol, os pássaros, a cachoeira, as outras sonoridades dos outros seres, ela está ali na mesma hierarquia praticamente do que a voz humana, numa polifonia, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia com uma orquestra, sem um protagonismo tal qual a nossa epistemologia, assim, que a gente priorizou nos últimos 200, 100 anos, de uma separação do homem, né, onde o homem pode tudo na natureza. E o que tem causado essa situação que a gente está vivendo hoje, né, desse esgotamento dos recursos e da pandemia, e tudo isso, né? Eu gostaria de pedir para passar o próximo slide. Esse aí são um slide que mostra os caminhos que as pessoas fazem no ritual, né? Mas eu quero enfatizar o outro que vem, mais um, que é o cenário de desmatamento que tem naquela região lá, né? O único lugar que tem árvore ali naquela região do Mato Grosso do Sul, que tem alguma vegetação, é nas áreas onde é demarcada a terra indígena. Assim, tu pisou no lado já é esse cenário aí. A Narandá pode depois me dizer se eu tô... Mas é um cenário que quando a gente chega a primeira vez, e todas as vezes que eu vou para lá, eu fico chocada, porque isso aí tudo era mata, era floresta, né? 30, 40 anos atrás. E o próprio governo brasileiro atuou em aldear os povos indígenas em reservas para liberar o território para fazendas e para soja e até para reforma agrária, né? Então, o que eu queria só comentar é como o contraste, né, entre esse cenário e o contraste da força das pessoas em levar sua música, em levar sua luta, em cantar, em estar em pé, em estar lutando e tá acreditando que as coisas podem renascer, porque o sol está aí ainda e as crianças estão nascendo e tudo isso que eu escutei lá e que eu aprendi com eles, né? Eu vou começar a finalizar aqui comentando que eu falei aqui dos Guarani, mas a gente tem mais de 200 povos hoje que a gente conhece, né, que a gente já está mais ou menos mapeado, os 200 povos que tem hoje no Brasil, diferentes. Cada povo é um planeta diferente. Tá? Eles são muito diferentes um do outro, as suas musicalidades são diferentes, o para que se faz música, para quem, quando, é tudo diferente. Tá? E a gente tem uns 35 que já foram escrito alguma coisa sobre eles, tá? Então, a gente não conhece as músicas indígenas, né? E eu acho que a gente tem que ouvir, né? A gente tem que escutar, e nessa escuta, nessa reflexão,
sonora, escutando, é que a gente vai poder um dia saber se a nossa música brasileira tem ou não tem algo de indígena. E mesmo que a gente, por fatores formais, ache que não tem, temos. Por quê? O formal, ele vai mudando também conforme os sentimentos e o momento, né? Como os gêneros musicais, eles são fluidos, né? Como a Eurídice e o próprio trabalho da Naranda também nos aponta para isso, né? Não está colado, né? Nesse gênero, tudo. Então, eu acho que o meu tempo já foi, né? Só enfatizar isso, que o conhecimento sobre isso que foi formado, tá? Foi um conhecimento informado por paradigmas coloniais dos séculos passados e que a gente precisa desconstruir isso mesmo, agora, de uma vez por todas, ouvindo o que os povos indígenas têm para dizer para a gente e esquecendo aquelas noções de quando os viajantes chegavam, que isso é um ruído, não é música. Gente, da onde? Da cabeça deles daquela época que não viam aqueles povos como interlocutores, né? E tinha todo um aspecto do interesse colonial de menosprezar aqueles povos, né? Então, esse aspecto do poder com as categorias com as quais eles vão classificar, gente, isso é paradigma colonial, né? Então, está na hora da gente escutar mais e refletir em cima desse campo sonoro mesmo. O que é aquela música para aquele povo, né? É isso, obrigada. Muito obrigada, Lucy. Gente, temos então essas 3 falas fantásticas, né, que nos presenteiam com uma série de pensamentos, desafios também para pensar as práticas musicais, né, da nossa realidade na sociedade brasileira tão pluriversa, né, e ao mesmo tempo tão tensionada por desigualdades, injustiças e negações, né, do racismo que persiste, como bem nos trouxe a Eurídice, e no seu testemunho, né, também a Narandá. Então, temos aí muitas possibilidades para dar agora sequência a esse debate, e nós temos já alguma questão, né, que foi proposta pela audiência. Então, temos aqui, eu vou falar, daqui a pouco a Luana vai também conseguir projetar, uma primeira questão para a Narandá, que é o seguinte, por parte da Milena Assunção. Ela pergunta se tu percebe que existe o apoio de outras lutas de mulheres para essa luta das mulheres indígenas, e como que os outros movimentos de mulheres podem ajudar a visibilizar a luta de vocês, mulheres indígenas? Como é que tu percebes isso? Está me ouvindo? Sim. Então, pode repetir a pergunta, por favor, que falhou aqui, está chovendo. Claro. Eu não peguei Como que os movimentos de mulheres não indígenas, podem ajudar a luta das mulheres indígenas? Se você já tem essa experiência de lutas de outras mulheres que apoiam as lutas indígenas, e como que esses movimentos de mulheres podem ajudar a dar espaço, né, a dar voz para as mulheres indígenas? O que você acha? Bom, então, aqui eu vou falar aqui de Mato Grosso do Sul, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, mulheres indígenas, assim, que estão na luta também, na música, assim, eu acho que tem pouco, sabe? Mas na parte de outros grupos de mulheres que estão na luta, na parte da resistência, né, na parte feminista, né,
nós temos vários, né, que estão apoiando as causas indígenas, né, principalmente os artistas indígenas. Como eu sou a primeira, né, mulher Guarani Kaiowá que está na luta, quando tem um grupo, sim, que apoiam a gente. Eles, a partir do momento que eles abriram espaço para mim, que a maioria das pessoas passou a me conhecer, né? Como vocês também, eu conheci a Lucy também através. As pessoas, essas mulheres vão divulgando o meu nome, vão mostrando o meu trabalho para outras pessoas, daí essas pessoas vêm, perguntam sobre o meu trabalho, o que eu faço, quem são as pessoas, quem são as outras mulheres que estão no movimento, né, musical. Pelo que eu entendi, pelo que eu conheço, né, aqui no Mato Grosso do Sul, assim, não tem muita gente que apoia assim, digamos, né, na parte da música, mas sempre tem alguém que não é indígena, né, as mulheres que não é indígena que sempre chamam, né, para ter o espaço, para apresentação, né, para poder falar mais sobre a realidade das mulheres, porque nós mulheres que falamos por nós mesmas, né, os homens não vão entender o que a gente passa, quais são os nossos sentimentos, né, então, sempre as mulheres não indígenas que chamam mais para ajudar, né? Ajudar, eu falo, dando espaço para apresentação, mas as próprias mulheres indígenas também nós temos, né? Só que são de outros lugares, como Caê Guajajara, Catumirim, né? Que são uma das mulheres que estão no movimento hip hop, né? Que estão aí deixando sempre umas mensagens legais para a gente continuar, quem está atuando na carreira musical, assim, no rap. Não sei se é isso que a pessoa quer saber, mas é mais ou menos assim que eu entendi. Não sei se eu respondi a pergunta que ela queria ouvir, né? Muito obrigada, Narandá. Depois também as pessoas podem fazer mais perguntas no chat, as nossas colegas estão fazendo lá, juntando as questões para nos ajudar aqui. Então, continuamos. Agora essa questão é para a Eurídice. Como a etnomusicologia negra, musicologia africana e estudos da África e da afrodiáspora negra pode colaborar para complexificar ainda mais a etnomusicologia. Eurídice está sem som. Deu. Ok, obrigada. Eu vi que Pedro Acosta está aí participando. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigada por estar aí trabalhando com a gente. Esse é um questionamento que eu acredito que seja muito importante para o Pedro, porque Pedro traz uma contribuição para a etnomusicologia, propondo uma etnomusicologia negra. E aí, na sua pergunta, como a etnomusicologia negra, musicologia africana, estudos da África e da afrodiáspora negra podem colaborar para complexificar ainda mais a etnomusicologia. Eu não diria complexificar, certo? Mas eu diria assim que a etnomusicologia, ela vem de uma trajetória já de mais de meio século, desde o século passado, principalmente depois do pós-guerra, no pós-guerra, pensando as músicas das comunidades, a música do nativo, a gente poderia falar assim, de comunidades negras, africanas, brasileiras e outras, trazendo para o cenário da musicologia como sendo música importante de estudo, música que tem significado, música que tem funções, música, tudo isso como sendo muito importante. No começo desse século, já agora no século XX,
a gente passa para uma compreensão da etnomusicologia como pessoas fazendo música. Essa compreensão é muito importante, porque não que tire o foco do estudo da música, a gente continua estudando músicas do mundo, mas passa a perceber as pessoas que estão fazendo música e trazendo essas pessoas não mais como objeto de estudo, mas como interlocutoras, como a Ana Arandá falou muito aí, muito importante a fala dela, de dizer que quem sente e quem sabe o que é a música, o que são os sentimentos, são as pessoas que fazem. Então, a musicologia, a etnomusicologia, a musicologia africana, tem agora o desafio de trazer autores, musicólogos, compositores, professores negros, indígenas e de todas as outras, todos os grupos étnicos que foram trabalhados, primeiro a música, depois pensando nessa interlocução, e agora essas pessoas precisam estar em lugares de protagonismo, de liderança, mostrando o que é aquilo que a gente estudou a vida toda como objeto de pesquisa. Eles sabem o que eles fazem. Então, a maneira que a gente tem, eu não diria complexificar, mas de realmente tirar a etnomusicologia, a musicologia da colonialidade, né, do colonialismo, da colonialidade, trazer essas pessoas que fazem essas músicas para ocupar o lugar de autores e de dizer o que são essas práticas que eles fazem. Não sei se deu uma resposta satisfatória, mas é essa compreensão que a gente precisa ter hoje. Obrigada. Obrigada, Eurídice. Vamos adiante, então, para Lucy, de Sócrates Fusinato. A pergunta é: em sua trajetória como antropóloga, qual foi a sonoridade, musicalidade, modo de fazer música diferente do padrão ocidentalizado que mais te marcou, ou mais lhe marcou? Então, essa é uma pergunta, assim, bem difícil de responder, porque eu vou ter que contar as minhas experiências de campo, que por muito privilégio de vida e sorte minha, foram várias, né? Então, bom, tem os Guarani com quem eu convivi bastante tempo e foi muito, muito marcante, porque eu dançava com eles, né? Dançava. Então, quando tu escuta a música e tu dança junto, e fui batizada, né, ganhei um nome, eu ficava estudando, eu ficava ouvindo as letras, tentando traduzir com o apoio de alguns interlocutores. Então, teve um impacto muito grande em mim por isso, né, e porque era lindo. Quando tu tá caminhando longe, assim, tu escuta o taquapu, que é o instrumento que as mulheres tocam, que bate no chão, que a terra inteira treme, né? E tem alguns cantos que falam, né, no Paraguai, um pesquisador que dizia que o taquapu, ele acorda a terra, né. Bom, aí tem os Guarani. Aí eu tive uma vez, fui visitante da UFMG e passei um mês nos Machacali com a Rosângela Tugni. Foi incrível, isso vocês podem ouvir, essa música, eles têm vários livros publicados, os Machacali, né, com o CD junto. Só que também, eu escutar o disco é lindo, maravilhoso, mas estar lá no pátio, dormir ao relento e eles ficarem a noite inteira cantando, porque lá os homens cantam e as mulheres ficam no pátio recebendo aquela música e fornecendo a comida, né, para os espíritos e tal, foi incrível. Então, cada vez que acontece uma coisa assim, eu acho essa é a mais... o que eu fiz para merecer estar nesse momento, ouvir isso? E depois fui morar no Amazonas. E a música do Alto Rio Negro é lindíssima, né? É bem, bem diferente. Tudo é diferente, cada uma é diferente da outra. E uma ocasião, eu tive uma oficina das mulheres Yanomami, é uma outra coisa incrível. Estar ver uma roda de caiapós cantando também é uma coisa, todas totalmente diferentes uma das outras. E então é muito difícil eu te dizer assim, qual talvez os Guarani tenham me marcado mais, porque eu fiquei mais tempo,
entendi um pouco mais, eu estudei mais, né? Mas cada sonoridade é incrível. Muito bem. Seguimos, então, com pergunta para Lucy, para Eurides, da Lorena Avelar. Quais são os principais desafios para a realização de uma pesquisa em música que se alinhe a uma prática anti- ou decolonial? Quer falar, Eurides, ou posso começar, que já estou com o microfone aberto? Então, sabe, Lorena, que quando eu vi essa tua pergunta, eu lembrei de uma ocasião que eu estava numa ocasião social, uma festa, e eu reencontrei uma pessoa contemporânea a mim da faculdade, que hoje é professora universitária da psicologia, numa universidade, e ela contando como uma grande coisa que ela dizia para os alunos que eles não podiam ouvir funk, que funk era uma música inferior, que eles não podiam ouvir, que eles eram burro, porque eles ouviam funk. Então, esse decolonial aí, ele não é só, né, com povos indígenas e com povos negros, assim, quilombolas e tal. Essa decolonialidade, ela está num paradigma aí na cabeça das pessoas de que existe uma música superior. É o paradigma colonial eurocentrado típico. E eu fiquei sem saber se eu brigava, acabava com a festa, que era uma festa social, eu fazia 30 anos que eu não via aquela pessoa, não era minha amiga, nada. Como é que eu ia dizer para ela se achava o máximo da revolucionária, psicóloga social do trabalho, e ela estava fazendo isso com os alunos dela, né? Então, eu acho que ela não é pesquisadora em música, mas eu acho que uma coisa é essa, as pessoas acharem que conhecem a área da música e saem fazendo isso, né? Isso aí, essa violência que as pessoas de todas as áreas podem fazer. A gente, na música, pode fazer isso também, né? Dependendo da pessoa, mas eu acho que o máximo é trazer essas musicalidades na totalidade delas, da epistemologia junto. Aí eu faço coro com o que a Eurides falou antes, né? Eu acho que até quando a Eurides falou tudo aquilo ali, ela estava respondendo, de certa maneira, a tua pergunta, que é trazer as pessoas para dentro da universidade, não é só dentro da universidade, mas é ampliar o espaço de voz dessas musicalidades com suas teorias junto, né? Não é só o repertório, vamos dizer assim, né? Não é só trazer o repertório, ou abrir um programa, é trazer a possibilidade das pessoas falarem sobre isso e passarem a teoria que está junto, né? A teoria, a visão de mundo que está junto. Eu acho que a gente, como pesquisa em música, né? Eu acho que esse seria a nossa missão, vamos dizer assim, ajudar a abrir esses espaços, né? Que a gente tem dentro da universidade, essa possibilidade, e outros tipos de projetos que a gente pode auxiliar, mas aí eu acho que mais ser consultor e auxiliar do que propriamente ser o proponente, né? Eu vejo esse papel também para a gente de consultoria, vamos dizer assim. Eurides? Então, eu acho que Deise respondeu assim, muito bem a essa pergunta, porque quando a gente pensa nessa quebra de um paradigma colonial, né, ou como a pergunta aqui, né, quais são os principais desafios? Exatamente, eu vejo, por exemplo, a etnomusicologia como um desafio. Ela nasce com um grande desafio, né, de mostrar que existem outras músicas no mundo, que não precisa comparar com a música erudita, que ela tem o seu lugar, ela tem o seu público, tem o seu lugar, mas ela não responde pela musicalidade de todos os povos, ela não satisfaz ao desejo musical de todos os povos, e as músicas, como a própria Deise falou, a Narandá, elas têm significados diferentes para as pessoas que fazem essas músicas.
Então, é uma música que pode ser uma música de conforto espiritual para mim, ela pode não significar nada para outra pessoa. Então, esse é o desafio da etnomusicologia, quebrar, porque a música erudita, ela vem junto, ela é parte do colonialismo, ela vem com o colonizador, juntamente com todos os outros paradigmas coloniais. Mas junto com o colonizador também estão os indígenas, estão os negros, estão outros povos, e a gente vai mostrar que mesmo essa música estando junto, estando com quem dominou politicamente, na justiça, em todos os âmbitos, essa música ela não responde às necessidades, nem os desejos, nem ela não responde por tudo, pela humanidade de todos os grupos sociais. Então, é nesse ponto que o desafio da etnomusicologia, desde que a etnomusicologia nasceu, ela nasce com esse desafio e continua com esse desafio de mostrar que as músicas têm funções, as músicas são importantes, tão importante uma quanto a outra, e importantes em situações diferenciadas. É nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Eurídice, Lucy. A próxima pergunta, que é do Edilberto Fonseca, ela é bastante próxima dessa pergunta anterior, mas ela nos tensiona mais para refletirmos sobre o ensino superior especificamente, né? Quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm enfrentado na descolonização das universidades em que atuam, né? Eu acho que, como um todo, se nós pensamos na música como um elemento que pode transversalizar, né, a prática de ensino superior, mas especificamente, talvez, né, nos departamentos de ciências sociais, de música, né? Então, essa pergunta também para a Lucy e para a Eurídice. Então, eu fiquei pensando, né? Eu acho que eu vivi na universidade tenho vivido um período muito promissor, assim, que foi o período das cotas e dessa ida para a UFAM. A gente chegou lá, isso eu vou contar que eu achei um aprendizado para mim. Quando a gente começou a pós-graduação lá em Manaus, 2007, 2008, a gente sabia que a gente tinha bem claro que uma das nossas missões eram os estudantes indígenas, né? Só que a gente queria fazer uma elaboração, a gente queria chamar 1000 pessoas, fazer um grande seminário para discutir como que a gente ia fazer isso da melhor maneira, sabe aquela... Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quer começar uma coisa, quer fazer bem feita. Até que um dia um colega... E aí, no primeiro ano, a gente não fez a cota, né? Ficou para a gente ir decidindo naquele ano para o próximo. Aí entrou um aluno sem cota, fez o vestibular, fez a seleção para o mestrado, entrou o Rivelino, que é um músico, inclusive, que toca a música do Alto Rio Negro. Daí um dia um colega meu, numa reunião, falou assim, vamos começar e errar com eles? Daí eles vão nos ajudar a fazer a política. E assim foi, a gente começou de um jeito assim, e depois cada ano vai mudando a forma do edital, como faz prova, não faz prova, e daí tem o colegiado indígena que participa das decisões também. Agora já tem o colegiado negro também, depois a gente foi ampliando as cotas, né? Primeiro foi indígena, depois foi indo para outros. Então, eu não posso falar muito de barreiras que a universidade tenha colocado, tá? No nosso caso lá, os estudantes indígenas pediram para escrever a dissertação, solicitaram para a reitoria, queriam escrever a dissertação em tucano, a reitoria permitiu. O que eu acho que agora é que vem um momento da gente... que a gente vai precisar de muita força e muito apoio, assim, muita força, que é a questão da permanência, né, dessas conquistas, né? Eu acho que o quadro que está se apresentando de reitores sendo escolhidos não os mais votados, né? Isso está acontecendo no Pará, está acontecendo no Rio Grande do Sul, em várias universidades. Eu acho que agora esse cenário vai ser mais complicado, mas assim, e também na UFAM, uma coisa que é interessante, que na música não tem etnomusicólogo, né?
tem pessoas lá que são sensíveis à questão, mas eu acho que a UFAM, por exemplo, precisaria ter um concurso para etnomusicologia na música também, né? Que lá eu estava tô na antropologia, mas na música mesmo, a música na Federal do Amazonas não tem etnomusicologia, mas também não sei se a música tentou abrir essa vaga, né? Então não posso dizer que é um empecilho da universidade, porque a universidade também somos nós, né? Então teria que ver isso, né? Só eu acho que é uma lacuna, por enquanto, que tem, mas não colocaria como empecilho, né? Eurides? Então, deixa eu voltar aqui à pergunta, né? Quais têm sido as dificuldades que vocês têm enfrentado na descolonização das universidades? Na verdade, essa luta, ela é muito antiga, eu acho que desde que a universidade existe, tem pessoas lutando para quebrar esses paradigmas coloniais, e eu não diria descolonizar, porque eu vejo que é uma missão praticamente impossível, mas quebrar paradigmas, e para a gente quebrar paradigmas, precisa trazer outros paradigmas para serem confrontados com esses que existem. Então, porque a gente já falou, epistemologias outras, né, outras epistemologias da música, outras metodologias, outros repertórios, e que não sejam apenas repertórios secundários, que a gente vai colocar, assim, tem uma música legal aqui, que vai ficar bem se a gente orquestrar e tal, mas trazer essas músicas com a força que elas têm enquanto música, né, com a força que vem junto com as pessoas que fazem. Então, realmente quebrar o paradigma da música erudita como sendo a única que tem permissão de estar na universidade, porque somos muitos povos no Brasil, e povos de igual valor, de igual legitimidade. Então, a música de todos os povos tem que ter lugar na universidade, porque o nome é universidade, né? Então, deve ser para todos, como a universidade deve ser para todos. Então, a minha resposta é isso. Eu acho que a gente não consegue descolonizar, mas vai trabalhando aqui e acolá, e quem vai fazer isso são as pessoas, os estudantes que vão chegando, né? São eles que vão criando esse corpo decolonial que vai, eu acredito, transformar muita coisa em alguns anos, quem sabe. Obrigada. Obrigada, Eurides. Como diz o meu amigo professor de Guarani, Verapotã, que não seja uma punidiversidade, e sim uma pluridiversidade, a diversidade, né? Muito bem, temos mais questões. Um comentário e questão da Lorena Avelar e da Luciana Praz. A Naranda, fale um pouco mais sobre sua experiência com a rádio. Já ouvindo rap feminista e também como estudante indígena da Universidade da Grande Dourados. Opa! Bom, a minha primeira experiência, né, com a rádio foi um pouco engraçada, porque eu me lembro que a minha mãe, ela tinha um rádio que funcionava com pilha, né? E quando eu tocava música das meninas que são feministas, né, que são rapper, acabou a pilha. Aí eu fui lá, comecei a colocar no sol, né, para que votasse, mas enfim, a música acabou, daí eu esperava tocar de novo na rádio a música, e quando tocava, né, as músicas delas na rádio, eu ia lá, escutava e falava assim, nossa, por que eu não posso ser, sabe, uma mulher que representa a comunidade, contando as histórias daqui, sabe? Começou a nascer ali naquele momento, quando eu estava ouvindo, pelo que eu me lembro, a música era sobre... qual que era? O tema da música era Aí Neguinho, sabe? Fala das favelas, né? Onde
essas meninas moram, como era sinistro e tal. E eu comecei a questionar, né, falar assim, por que que eu não posso ser um rapper, sabe? Quando eu comecei a falar isso para os meus irmãos, para minhas irmãs, sabe? Eu falei assim, olha, eu quero ser rapper. Aí elas deram risada, falou, haha, nunca, nunca na vida, sabe? Aí, quando eu fui escrever a minha primeira música, eles foram primeiro a apoiar, né? No começo, eles não acreditaram muito em mim, né? Mas depois eles apoiaram, né? Que viu que eu participei em vários festivais também. Então, e como é que era? E outro, ser estudante, né? Na Universidade Federal da Grande Dourados, no começo eu sofri muito, sabe? Eu sofri muito preconceito, e eu parei 1 ano e pouco, né, de estudar, por isso eu estou atrasada, era para me formar já. Eu entrei em profunda depressão por causa do racismo. Foi uma experiência muito, assim, eu não sei dizer, né, mas essa experiência serve de exemplo, né, para outras pessoas, para os outros indígenas que entram, né, que quando a gente entra na universidade, nós indígenas, tudo novidade, começa do zero, você não sabe de nada, e quando você é indígena, assim, não tem, eu quando entrei no meu curso, sou a primeira indígena a entrar nesse curso, né, e ninguém do meus colegas vinha falar para mim, Ana, você sabe como funciona essa universidade, onde fica a biblioteca, onde fica restaurante? Ninguém falava para mim, eu ficava totalmente perdida. E tinha, sim, grupos de estudantes indígenas também que recebem, né, esses estudantes indígenas. Só que, na minha época, quando eu entrei, tinha, sim, um grupo que recebia, só que entrava muitos indígenas, né, quando eu entrei. E as pessoas, né, quando eu entrei, não sabia quem acolhia, se acolhia o pessoal de outros lugares, tinha recepção de calouros, e eu sou uma pessoa, assim, muito reservada, assim, meio tímida, meio quieta, né, e eu não gostava muito de entrar em grupo, assim, tanto é que, por causa desse preconceito que eu já vinha vindo sofrendo, né, através da música e tal. E eu comecei a me afastar, e piorou quando eu entrei, né, eu sofri bastante racismo, né, dentro da sala de aula, mas isso já ficou para trás, eu reencontrei o meu caminho, tem um professor que me ajudou a vencer essa depressão, que eu comecei a voltar a estudar, né, eu comecei a levar a vida mesmo, assim, estudar, ler, falar mais, apresentar mais sobre o meu trabalho musical, e eu comecei a realmente meter a cara, né, e falar, gente, esse espaço também é meu, eu estou chegando, entendeu? E foi uma experiência muito incrível, assim, que eu tive, né, na universidade, e como estudante indígena, né, eu sofri muito racismo também, né, eu acho que eu já falei demais, eu tenho um canal no YouTube, gente, se vocês não, como é que é? Se vocês não acharem, não sei se vocês já acharam, não sei se você já é inscrito, tem uma parte que eu falo só de racismo, de conceitos gerais, assim, que é Anarandá Guarani Kaiowá. Essa é só o meu blog, onde eu falo sobre cultura tradicional geral, sem ser a música, né? E lá eu sempre estou colocando as minhas experiências, né? Sobre vários conceitos sobre indígena, entendeu? Então, é isso, gente. Muito obrigada, Narandá. Seguimos, temos 3 questões agora. Vamos lá. Luísa Fernandes para Eurides. Deixa eu ver se eu estou certa aqui com a questão. Qual a postura desejável essa? De um ou uma pesquisadora não negro, negra, na realização de pesquisas etnomusicológicas que tratam de manifestações de matriz africana. Qual a postura desejável de um pesquisador, de uma pesquisadora?
Então, Luísa, né? Luísa, eu acredito que a postura do pesquisador tem que ser sempre uma postura antirracista. Em qualquer situação, pesquisador negro, branco, o antirracismo é um princípio que tem que guiar o pesquisador, desde quando ele pensar em ser pesquisador, e eu estou falando de antirracismo, não apenas com relação às pessoas, mas também aos conhecimentos, às crenças, a todos os aspectos da vida humana, desconstruir essa ideia de supremacias, certo? E daí, a gente precisa acreditar que todos, e eu acredito que não negros, têm uma missão tão importante quanto negros, porque essa luta não é uma luta de um grupo, essa é uma luta humanitária, certo? É uma luta de todos os seres humanos que precisam repensar a relação com a terra, a relação com as outras pessoas, a relação consigo mesmo. Então, é uma luta muito maior que parte do princípio de que nós estamos, né, no mundo para crescer, para contribuir de alguma forma, e em qualquer situação de preconceito e racismo, vai ser sempre de prejuízo contra alguém. Então, é nesse sentido que eu acho que o pesquisador, em qualquer área, ele precisa, é isso que ele precisa pensar. E não importa se o pesquisador é branco, se ele é índio, se ele é negro, se ele é europeu, o importante é que o pesquisador se coloque nesse lugar de quem não é dono do saber, de quem está ali para aprender também, e de quem não é superior àquilo que ele está pesquisando, ou àqueles que fazem o que ele está pesquisando. Eu compreendo dessa forma. Obrigada pela pergunta. Muito bom. Agora, para Narandá, do Sócrates Fusinato, em sua opinião, quais são os motivos do feminicídio e com que frequência ele acontece e é estudado na comunidade indígena? Oi, nossa, uma pergunta muito interessante, né, que o nosso amigo lá fez. Então, vamos lá. Então, o feminicídio dentro da aldeia, né, um dos motivos, né, que acontece dentro da aldeia, pelo que eu sei, né, pela minha experiência, pelo que eu vejo, né, primeiro é a bebida alcoólica, né, bebida alcoólica, e nas aldeias nós temos uma forte invasão cultural, né, como vocês já sabem, nossa comunidade é dividida, tem umas partes que ainda tem, que mantém ainda as tradições, que são as danças tradicionais, né, e outras partes são da religião, né, são religioso. Então, o que acontece, né? Quem pratica ainda a sua cultura, né, as suas tradições, são são pessoas mais antigos, né? São nossos avós, e as pessoas que estão completamente ligado, né, à religião são as pessoas mais jovens, né? O que acontece? Essas pessoas mais jovens, eles casam, né? E eles casam e vão frequentar a igreja, digamos assim. Eles frequentam a igreja, depois vamos supor que vai sair nessa fase, né? Vamos supor que eles querem voltar a usar, por exemplo, uma roupa assim da Nike, roupa, vamos supor assim, roupa que estão na moda, vamos dizer assim. E eles são crente, não pode usar porque são do diabo. Aí começa a briga, entendeu? Entre mulher e homem. Aí fala assim: aqui eles desviou, aí o que acontece? A
Tivemos uma pequena interrupção da Narandá, vamos ver se retorna dessa onda de parada. Está voltando. Pronto, pode continuar, Narandá. Então, eu estava falando sobre como acontece, né, o feminicídio dentro da aldeia, por causa dessa invasão cultural que nós temos, né, de religião, que tem pessoas que enganam muito o nosso povo aqui, Guarani Kaiowá. E eles acabam aceitando, depois voltam a beber, depois a mulher fica contrariando que não pode, e isso acaba afetando eles, né? E acaba cometendo esses atos. E outros também são ciúmes, né? Ciúmes e outras também, bebida alcoólica é o mais, assim, por causa da bebida alcoólica, assim, que acontece. Às vezes o cara fica bêbado e acaba cometendo isso, né? Esses atos. Estudam, né? Sobre feminicídio dentro da aldeia. Tivemos Nós de que novo. somos. Pode. Nós que somos. Oi? Pode completar, Narandá. Então, nós que somos avós, né, nós somos a testemunha, né, porque nós estamos morando lá, nós estamos lá vendo todos os dias a realidade deles, né, por isso que eu escrevo, né, muito sobre a realidade, né, das mulheres, principalmente, e da maneira como eu vejo, né, essa invasão cultural dentro da aldeia, né. Não sei se é isso que o nosso amigo queria saber, mas é um dos motivos que gera, né, esse conflito, essa morte, né, esse feminicídio é por causa de bebidas alcoólicas e principalmente religião, né, que envolve. É isso. Certo, era a pergunta dupla, né, do Sócrates. Agradecemos muito, Narandá. E agora a gente tem uma questão do Domingos Bueno. Como contemplar a necessidade de produzir modelos analíticos em situações de pesquisa com consentimento e produção conjunta de conhecimento, sem resvalar em questionamentos sobre a apropriação? Sei quem gostaria de começar a falar sobre a questão da apropriação. A Narandá acho que caiu. Mas podemos começar pela Lucy. Queres tratar dessa questão dos questionamentos sobre a apropriação, no caso de um... Eu acho uma questão super difícil e pantanosa, que está no auge agora eu não sei que palavra usar, mas vou entre aspas, da moda, né? Está na moda, mas ao mesmo tempo ninguém sabe muito bem do que está falando, eu acho. Então, eu acho que primeiro nós vamos ter que clarear o que é apropriação cultural para depois poder responder isso. Então, na pesquisa, eu acho que o máximo possível é fazer os acordos, as negociações, como a gente sempre fez, né? Pelo menos o que eu sei, o que eu conheço da pesquisa na etnomusicologia e na antropologia, pelo menos nas últimas décadas, que sempre é uma negociação, né? O que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer para o grupo. A gente fala, que eu conheço, ninguém entra a fazer pesquisa sem essa conversa, sem essa negociação. Esse questionamento sempre tem alguém que vem e questiona. Eu lembro quando eu ia lá, as primeiras vezes que eu fui para campo, que estava aquela reunião, aí na reunião tu explicava tudo certo, concordou, todo mundo concordou, tudo certo e tal. Aí depois, de noite, aí tinha o caxiri, não, ali era a festa, né, a coisa, aí alguém estava embriagado e vinha questionar que eu estava ali, que eu ia roubar as coisas. Então, eu acho que isso aí, esse questionamento sempre, ele vai estar circulando, mas se a pessoa está com tudo, eu acho que é o máximo possível de clareza nas negociações e no esforço de produzir, como é que o Domingos colocou, né, com consentimento e produção conjunta. Agora, o resvalar aí, eu acho que a gente está nesse momento, nós vamos resvalar o tempo inteiro, porque
Por exemplo, eu estou assistindo os debates na própria Rádio Yandê, o Abril Indígena, em alguns momentos eles colocam todos os antropólogos na mesma e falam que os antropólogos fizeram isso, fizeram aquele outro, que daí eu fico assim, mas será? Eu também, não é todo mundo, a gente tem que clarear isso. Aí depois vem um outro indígena e fala, olha, eu não penso assim, o Jair Deresbel é um que fala muito isso. Eu me associo com os antropólogos, são importantes para os povos indígenas, tradicionalmente no Brasil. Foram parceiros sempre para as questões de direitos. Então, eu acho que isso tem que ser clareado de todas as partes, né? Os papéis e mais que isso eu não sei, porque só esse termo, apropriação cultural, ele pode ser usado de tantas formas e falar de tantas coisas, desde o carnaval até então, a pesquisa e tudo, para mim é muito pantanoso, eu confesso que eu tenho dificuldade ainda, para mim não está claro isso, assim. Eu teria que fazer um curso, eu acho, na universidade, um semestre inteiro discutindo autores e pode ser uma proposta boa, porque é um tema bem difícil, eu acho, bem espinho, bem, como é que tu colocou? Resvalante, né? Não sei. Eurides. Eu também não vou tentar responder, eu penso como a Deise, né? É um tema que a gente precisa conhecer mais, talvez discutir mais, ler mais. Uma coisa importante para o pesquisador é não guardar os resultados para si, né? Sempre dividir esses resultados, compartilhar esses resultados e até mesmo antes de publicar essas coisas, compartilhar com aqueles sujeitos de pesquisa, né? E ter essa interlocução e essa negociação prévia. A negociação, ela é muito importante, né? E a partir da negociação, a interlocução, o diálogo constante e o retorno. Esse retorno é importantíssimo, certo? Eu penso dessa forma. Mas é um tema difícil, é um tema complicado. E a Narandá, você gostaria de falar também sobre isso, se você já teve, seja como uma pessoa, né, que produz música, você se sentiu numa situação que fosse se sentiu apropriada das suas práticas, ou você utilizou algo também que foi questionado na sua música? Como é que você gostaria de falar? Está sem som, Anarandá. Sim, eu já fui questionada também na minha música, né? Tanto é que quando eu comecei a fazer a música, a primeira, como eu havia falado no começo, o Cristal Quebrado, né? Quando eles ouviram a minha primeira música, eles falaram assim, por que você escreve em português, não em guarani, sabe? Aí eu falei assim, por quê? Por que eu não posso escrever em português? Daí fala assim, esse daí é uma das minhas professoras que falou, sabe? Aí ela falou para mim assim, Ana, por que você escreveu essa rima em português, não em guarani? Sem ela saber que eu já tenho minhas composições também em guarani, só que ela não estava sabendo, sabe? Então as pessoas muitas vezes te questionam sem saber, né? Que tem outras por trás, né? Então eu já passei também por esse questionamento, né? De por que eu estou cantando em português e não em guarani, sabe? É uma coisa muito que mexe com a gente também. Então, já vem na minha cabeça assim, será que eu vou ter que escrever agora só em Guarani? Aí eu faço sempre as perguntas para minhas amigas, o que vocês acham? Daí eu falo assim, não, uma amiga, você é livre para você escrever sua música, seja ela em espanhol, em inglês, em Guarani. Então, isso me dá força de novo, né? Sempre tem pessoas que apoiam, né? Dá força de novo quando isso acontece. Mas sempre tem pessoas que questionam, né?
Muito bom. Eu as aplaudo junto com todo o grupo que está assistindo essa mesa redonda. Que fantástica oportunidade de ouvi-las e de levantar questões e também deixar muitas questões ainda para seguirmos pensando e debatendo. Vamos ter que concluir. Não sei se vocês gostariam de deixar uma palavra final, alguém gostaria de fazer algum comentário final. Nós estamos no nosso horário. Vocês estão com os microfones. Já. Eu gostaria de agradecer por essa iniciativa, Marília, e o que eu falei, o que eu disse na minha fala, que parabenizando o posicionamento da ABET nesse período, eu reforço, porque a ABET está muito presente, a ABET está nas redes, a ABET está se colocando. Isso é uma coisa muito importante, porque é o momento que a educação precisa ser todo mundo. As universidades precisam se unir, a educação precisa se unir, e todos que fazem a educação, né, povos indígenas, pesquisadores negros, todos precisam se unir nesse momento para a gente garantir direitos que foram conquistados ao longo de muito tempo, de centenas, de séculos. Então, esse é um momento crucial. Eu parabenizo a ABET, a SBPC, eu agradeço demais de estar participando aqui, certo? Ao longo desses meus anos, das minhas décadas de etnomusicologia, é uma oportunidade única, que eu agradeço demais, e espero que esse seja um perfil da ABET que siga nas próximas gestões. Muito obrigada, Deise, muito obrigada, Naranda, um prazer grande conhecer o seu trabalho, e fico muito orgulhosa de ver você nessa luta. Não desista, porque a nossa luta é de sempre, a gente acorda para lutar. Então, não desista nunca. Um dia vai ser melhor, outro dia vai ser pior, mas vai ser assim mesmo. E aí a gente precisa continuar acreditando, continuar tendo esperança. Eu desejo muito sucesso para você, para todos os seus, certo? Que a gente possa ajudar, contribuir para o seu sucesso também. Muito obrigada mesmo. E obrigada às meninas dos bastidores também. Obrigada. Palavras de força, Eurídice, Lucy. Lucy, só um minutinho antes. Eu quero... também agradecendo ao público que esteve aqui presente, dando a maior força para a gente. Obrigada. Então, eu quero agradecer também, né? Também sou fundadora da ABET, né? Então, sou dessa associação muito, muito, muito legal que a gente tem, que é uma das coisas boas da vida acadêmica, né? A ABET, né? Muito, tem sido muito bom. Eu quero parabenizar também a Marília e toda a sua equipe, né? E agradecer a Eurídice, a Ana Lúcia, e o público também, né? E convidar todo mundo para estudar etnomusicologia, que é muito bom e tem muito desafio para a gente, muita coisa boa que a gente pode aprender e aprender mesmo, né? Escutar e levar para a vida da gente também, né? E para o conhecimento da humanidade. Apoiado, Lucy. A Naranda, você quer falar? Sim, eu também quero agradecer pelo convite, né, para o Marília, sua equipe. Fiquei muito feliz, né, de ter participado, né, dessa live, e agradecer a galera que está assistindo a gente, os meus parentes também,
Nossa, é uma experiência muito incrível que eu estou tendo agora, aprendendo mais também com vocês, né? E o que eu tenho agora é agradecer, né, a todos vocês que me assistiram, que conheceram um pouco a minha história, sobre meu trabalho, sobre a minha luta, né, sobre a minha resistência, né? E muito obrigado a todos. E é isso. Anarandá, nós te agradecemos muitíssimo. A Eveté, não sei se também os Kaiowá usam essa expressão. Sim, Aguijeveté. Aguijeveté. Bom, com essas queridas palestrantes se despedindo, a gente também vai chegando ao final aqui, nosso tempo está terminando. Eu agradeço a presença dessa audiência e muito especialmente das nossas queridas convidadas, a Narandá, Euídes, Lucy. Seguiremos buscando a compreensão profunda sobre as suas falas e performances musicais, repensando as nossas ações, para que a etnomusicologia se faça, né, cada vez mais reflexiva, crítica, atuante na sociedade, a partir das demandas dos movimentos sociais pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento cultural pensado em sua pluralidade. Agradeço a toda a diretoria da BET, a Luciana, a Luana, a Ellen, a Suzel, a Guilhermina, a Lúcia, Estevão, Lilian, Ginaldo e Eurídice, que vem fazendo da ABET um espaço de fomento e difusão da etnomusicologia no Brasil. Muito obrigada mais uma vez ao Eudel Moreira, presidente da SBPC, pelo estímulo e apoio. Convidamos a todas e todos para assistirem à programação da reunião anual da SBPC, continuem acompanhando as realizações científicas da SBPC e da ABET nas respectivas páginas, também no Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Desejamos paz, boa luta e muita saúde para todas e todos. Até uma próxima oportunidade. Até. Até.